O ano de 1908 marcou o início de uma guerra que até hoje desafia qualquer lógica. Os acordos eram desenhados com linhas claras, mas agora até os mais experientes estrategistas se veem perdidos. Não são apenas analistas improvisando soluções mirabolantes. O próprio Vladimir Putin surpreendeu a todos. Conhecido por sua habilidade em distorcer fatos, dessa vez ele chocou até os militares russos mais leais. Em um movimento inesperado, declarou interesse em colaborar com os Estados Unidos na exploração de metais raros russos e ainda propôs reduzir os gastos militares pela metade. E para completar, afirmou não ter objeções à existência de um Estado ucraniano. Não é apenas uma guinada de 180 graus, é uma contradição brutal com tudo que justificou a guerra até aqui. Antes, Putin acusava os Estados Unidos de cobiçar os recursos naturais da Rússia. Agora oferece-os de bandeja, como se a ganância alheia fosse a solução. Enquanto Moscou tenta digerir essa reviravolta, o cenário diplomático se aquece. Emmanuel Macron, após visitar a Casa Branca, trouxe à tona um plano ousado. A Europa estaria pronta para enviar tropas à Ucrânia, não para lutar na linha de frente, mas para garantir segurança e dissuadir novas agressões russas. Diferente das promessas vazias de Putin e Trump, Macron fala com autoridade e peso político. E não para por aí. Ele sugere que negociações diretas entre Kiev e Moscou poderiam começar em semanas. Enquanto isso, a guerra segue seu curso sangrento. A Europa, cansada das hesitações de Trump, reforça seu apoio à Ucrânia com pacotes robustos de ajuda militar. Desde o início da invasão em larga escala, líderes mundiais não apenas visitaram Kiev em gestos simbólicos, mas levaram consigo recursos concretos para fortalecer o país. Do outro lado, soldados russos continuam a morrer em massa, sem rumo claro. Agora, morrem não por uma causa nobre, mas para que os Estados Unidos tenham acesso barato a metais raros e a Ucrânia se torne uma potência militar aliada ao Ocidente. Uma motivação difícil de vender a qualquer recruta. E o que dizer das justificativas originais da guerra? A desnazificação se transformou em seu oposto. A Ucrânia nunca foi tão unida, tão armada e tão determinada a resistir. A desmilitarização virou piada. O exército ucraniano hoje é mais forte, mais equipado e mais tecnológico do que nunca. Quanto às fronteiras, a Rússia não só falhou em avançar, como perdeu territórios que considerava seus. E agora, com a possibilidade de tropas europeias em solo ucraniano, Putin terá que explicar aos seus cidadãos por que, afinal, seus soldados estão morrendo. Donald Trump, por sua vez, não perde a oportunidade de criar polêmica. Em encontro com Macron, afirmou que a guerra poderia terminar em semanas, embora suas promessas anteriores tenham se mostrado vazias. Anunciou ainda que Zelensky poderia visitar Washington em breve para assinar acordos sobre metais raros e que a presença de forças de paz europeias seria melhor do que mais mortes. Mas o mais surpreendente foi sua declaração sobre Putin. Segundo Trump, o líder russo não se oporia à presença de tropas estrangeiras na Ucrânia. Uma afirmação que soa absurda, especialmente quando comparada às ameaças anteriores de Moscou. O que está em jogo aqui não é apenas uma mudança de discurso, mas uma redefinição completa do conflito. Putin, que iniciou a guerra para enfraquecer a Ucrânia, agora vê o país mais forte do que nunca. Trump, que flerta com a ideia de paz, parece mais interessado em negócios do que em soluções reais. E a Europa, cansada de esperar, toma as rédeas com uma proposta concreta. Enquanto isso, soldados russos continuam a pagar o preço de uma guerra sem sentido. Se você quer acompanhar os desdobramentos desse enredo imprevisível, apoie nosso trabalho. Um simples like, um comentário ou uma assinatura no canal fazem a diferença. Para quem quer ir além, temos opções de apoio financeiro pelo Patreon ou a compra do NVPN, uma ferramenta desenvolvida em parceria para contornar bloqueios e garantir seu acesso à informação. Tudo está disponível nos links da descrição. E se precisar de alternativas para contribuir, nosso canal no Telegram aceita doações de cartões estrangeiros, uma forma legal e segura de nos ajudar. Agora, voltando ao que realmente importa, as últimas 24 horas foram marcadas por uma intensa movimentação diplomática. Biden e Macron se reuniram na Casa Branca para discutir o futuro da segurança europeia. O presidente francês confirmou planos de um contingente de 30 mil soldados europeus na Ucrânia, não para lutar, mas para prevenir novas escaladas russas. Trump, por sua vez, sugeriu que a guerra poderia terminar em semanas, embora suas previsões anteriores tenham se mostrado otimistas demais. Ele ainda insinuou que Zelensky poderia visitar Washington em breve para fechar acordos sobre recursos naturais e que a presença de tropas de paz seria bem-vinda.
Mas a declaração mais chocante veio quando Trump afirmou que Putin não se oporia à presença de soldados estrangeiros na Ucrânia. Uma afirmação difícil de engolir, especialmente quando lembramos das ameaças anteriores do Kremlin. Será que Putin realmente mudou de ideia? Ou Trump está inventando cenários para justificar suas próprias ambições? Enquanto isso, a guerra segue, e a cada dia fica mais claro que as justificativas originais de Moscou se desmancharam no ar. A Ucrânia nunca esteve tão unida, tão armada e tão determinada. A Rússia, por sua vez, desperdiçou seus recursos, perdeu soldados e viu seu exército ser humilhado. E agora, com a possibilidade de tropas europeias em seu território, Kiev ganha ainda mais força. Putin terá que explicar aos seus cidadãos por que, afinal, seus filhos estão morrendo em uma guerra que já não faz sentido. Enquanto isso, o mundo assiste atônito a um conflito que parece ter saído dos trilhos. E a pergunta que não quer calar: até onde essa história vai chegar? E tão previsível quanto trágica. Enquanto Moscou se perde em discursos vazios e promessas de parcerias estratégicas com os Estados Unidos, a realidade no fronte não poderia ser mais clara. A Rússia está à beira de um colapso negociado. E o mais irônico: Putin, o homem que invadiu a Ucrânia sob o pretexto de desmilitarizá-la, agora admite que não se importa se tropas europeias se instalarem em solo ucraniano. Afinal, o que mudou? A resposta é simples: a Rússia perdeu a guerra que começou. Os números não mentem. A Europa, que Trump tentou pintar como menos generosa em sua ajuda a Kiev, na verdade superou, e muito, as expectativas. Entre fundos da UE, Reino Unido e Noruega, o continente já destinou mais de 65 bilhões de dólares em assistência militar, um valor que se aproxima perigosamente dos 67 bilhões prometidos pelos Estados Unidos. E isso sem contar o apoio logístico, o treinamento de tropas e a inteligência compartilhada, que transformaram o exército ucraniano em uma força capaz de resistir e vencer contra um dos maiores aparatos militares do mundo. Enquanto isso, Putin oferece a Washington o que deveria ser seu trunfo: terras raras e recursos minerais, como se a Rússia fosse uma colônia pronta para ser explorada. É a humilhação definitiva. 3 anos de guerra, milhares de vidas perdidas, uma economia estrangulada por sanções, e o resultado é um líder disposto a entregar o que resta de seu país em troca de uma paz que não passa de rendição disfarçada. Mas o que mais impressiona é a dança de egos entre Trump e Putin, dois homens que parecem competir para ver quem consegue ser mais cínico. Trump, que já chamou Zelensky de ditador, e acusou a Ucrânia de ser um buraco negro para os dólares americanos, agora evita até mesmo rotular Putin como tal. Por quê? Porque para ele não há certo ou errado, apenas negócios. Se antes atacava Kiev para agradar sua base isolacionista, agora recua porque entendeu que a Ucrânia não é um peão descartável. Zelensky, com sua postura firme e discursos inflamados, mostrou que não se curva. E Putin? Bem, Putin está ocupado tentando vender a ideia de que preservar a estatalidade ucraniana é uma concessão quando, na verdade, é a única opção que lhe resta. Afinal, como justificar uma guerra que já custou a vida de dezenas de milhares de soldados russos se o objetivo final era não conquistar nada? O mais absurdo, porém, é a reviravolta geopolítica que se desenha. Macron, em suas declarações recentes, sugeriu que acordos concretos podem estar próximos. Mas será que Putin está realmente disposto a recuar, ou tudo não passa de mais uma manobra para ganhar tempo? A história russa ensina que seus líderes só cedem quando não tem mais saída. E Putin, hoje não tem. Sua economia está à beira do colapso, sua população começa a questionar os sacrifícios, e seu exército, outrora temido, agora é visto como um gigante de pés de barro. A única dúvida é se ele escolherá vender os recursos do país aos Estados Unidos, como um czar falido leiloando as joias da coroa, ou se tentará um último ato de desespero, arrastando a Rússia para um abismo ainda mais profundo. Uma coisa é certa: o mundo assiste a um espetáculo grotesco. De um lado, uma Ucrânia que, contra todas as probabilidades, se ergueu como nação. Do outro, uma Rússia que, após 3 anos de agressão, só tem a oferecer submissão e desespero. E no meio, líderes como Trump e Macron, que oscilam entre a realpolitik e o oportunismo, enquanto milhões de vidas continuam em jogo. A pergunta que fica é: até quando o cinismo prevalecerá sobre a justiça? Até quando a Europa e os Estados Unidos permitirão que Putin transforme a rendição em vitória diplomática? Porque, no fim das contas, uma coisa é negociar com um inimigo derrotado. Outra, bem diferente, é recompensá-lo por sua derrota. Aceito suas escolhas. Porque, no fundo, o que está em jogo não é apenas a Ucrânia, mas o tipo de mundo que queremos construir.
Um mundo onde a força bruta dita as regras, onde a impunidade é a moeda corrente, onde os mais fracos são sacrificados no altar dos interesses geopolíticos. Ou um mundo onde as nações, grandes ou pequenas, são tratadas com dignidade, onde as fronteiras são respeitadas e onde a justiça não é um luxo, mas uma obrigação. A Rússia de Putin já perdeu. Não importa quantas vezes o Kremlin tente vender a ilusão de uma vitória estratégica, os fatos são implacáveis. Uma economia em frangalhos, uma sociedade dividida, uma geração inteira de jovens sacrificada em uma guerra sem sentido. E o mais irônico, mesmo que Moscou consiga arrancar algum acordo fajuto, o preço pago será irrecuperável. A Rússia não apenas enfraqueceu sua posição militar, mas também sua credibilidade como potência. Se antes era temida, hoje é vista como um gigante de pés de barro, dependente de aliados relutantes e de um líder que confunde teimosia com força. E enquanto isso, a Ucrânia resiste. Não por capricho, não por orgulho, mas porque sabe que a alternativa é a escravidão. Cada cidade reconquistada, cada soldado que volta para casa, cada criança que pode voltar à escola é uma prova de que a liberdade não se negocia. A Ucrânia não está lutando apenas por seu território, está lutando por um princípio, o direito de existir sem ser esmagada pela ambição alheia. E é exatamente isso que assusta Moscou. Não a perda de terras, mas a perda do medo. Porque uma Ucrânia forte, soberana e próspera é a maior derrota que Putin poderia sofrer. Os Estados Unidos, por sua vez, continuam a jogar um jogo perigoso. Ao sabotar resoluções na ONU, ao pressionar por acordos que beneficiam apenas o agressor, ao tratar a Ucrânia como uma peça descartável em seu tabuleiro geopolítico, Washington não está apenas traindo um aliado, está traindo a si mesma. Porque quando uma nação abandona seus valores em nome de uma suposta estabilidade, ela não está sendo pragmática, está cavando sua própria sepultura moral. E o pior, o mundo está assistindo. Países que um dia confiaram na liderança americana agora se perguntam, se os Estados Unidos não defendem nem mesmo seus aliados, quem defenderão? A Europa, por sua vez, oscila entre a covardia e a cumplicidade. Enquanto alguns líderes ainda têm a coragem de enviar armas e apoio, outros preferem fechar os olhos, como se a guerra na Ucrânia fosse um problema distante, algo que não os afetará. Mas a história já provou que a indiferença é o primeiro passo para a derrota. Se a Europa não acordar agora, se não entender que a segurança da Ucrânia é a sua própria segurança, logo descobrirá que o lobo não bate apenas à porta de Kiev. E Putin? Putin, ele ainda acredita que o tempo está a seu favor, que pode desgastar a Ucrânia, cansar o Ocidente, esperar até que todos se esqueçam do que está em jogo. Mas ele esquece uma coisa, a Ucrânia não se cansa. E o mundo, por mais lento que seja para reagir, não esquece. Cada dia que passa, cada vida perdida, cada cidade destruída é mais uma prova de que sua guerra não é apenas contra a Ucrânia, é contra a própria ideia de um futuro onde as nações possam viver em paz. Então, sim, a ONU pode ser um circo. Os Estados Unidos podem ser hipócritas. A Europa pode ser lenta, mas a Ucrânia não desistirá, porque desistir não é uma opção. E enquanto houver um ucraniano disposto a lutar, enquanto houver um aliado disposto a ajudar, enquanto houver alguém que ainda acredite na justiça, a guerra de Putin não terá fim, terá apenas uma derrota. E essa derrota não será apenas militar, será moral, será histórica, e será definitiva. E não se enganem, a posição dos Estados Unidos pode até parecer coerente, mas é uma coerência perigosa. Dizer que não tomarão partido, que não traçarão linhas vermelhas que se limitarão a mediar, enquanto duas partes conflitam é, na prática, um cheque em branco para a impunidade. É como assistir a um incêndio e, em vez de apagar as chamas, sugerir que ambos os lados devem sentar e conversar, enquanto o fogo consome tudo. Sim, a guerra pode até terminar com um acordo. Mas a que custo? Se esse acordo for escrito com o sangue de civis, com cidades arrasadas e com a rendição forçada de um povo, então não será paz. Será apenas uma pausa antes da próxima invasão. E aqui está o paradoxo. Ao se recusarem a nomear o agressor, ao tratarem Putin como um interlocutor legítimo, as democracias não estão evitando a guerra, estão incentivando-a. Cada vez que um líder ocidental hesita em chamar as coisas pelo nome, cada vez que um país recua diante da chantagem nuclear russa, cada vez que se aceita a narrativa de que ambos os lados têm culpa, o preço da liberdade sobe. E quem paga? Não são os generais em Moscou, não são os oligarcas em seus iates. São os ucranianos nas trincheiras, são as crianças em abrigos, são os idosos que morrem de frio porque a infraestrutura foi destruída. São os valores que, uma vez corroídos, não voltam mais.
Mas há algo que Putin não entende e que os céticos no Ocidente insistem em ignorar. A Ucrânia não luta apenas por território. Ela luta por algo maior. Por um mundo onde as fronteiras não são redesenhadas à força, onde os tratados não são rasgados como papel, onde a palavra soberania não é uma piada. E é por isso que mesmo quando os holofotes se apagam, mesmo quando as manchetes mudam, a resistência não para. Enquanto houver um único soldado ucraniano disposto a segurar um fuzil, enquanto houver uma fábrica produzindo drones, enquanto houver um presidente que olha nos olhos de seus aliados e diz: não nos abandonem, a guerra não será uma derrota. Será apenas uma etapa. E os números não mentem. Em 3 anos de invasão, a Ucrânia não apenas resistiu, ela se reinventou. Enquanto o mundo discutia se enviava mais mísseis ou mais munição, Kiev construía sua própria indústria de defesa. 144 sistemas de artilharia em 1 ano. 2 milhões de drones em 12 meses. 1 milhão de drones de combate. E a promessa de que em 2025 esses números serão ainda maiores. Não são apenas estatísticas. São provas de que quando um povo decide não se curvar, até os impossíveis se tornam possíveis. Enquanto isso, a ajuda internacional não para. A Dinamarca anuncia 25 veículos blindados. O Canadá promete bilhões em apoio contínuo. A Espanha, a Finlândia, a Noruega, cada um faz sua parte, mesmo que os valores não sejam sempre os desejados. E sim, há quem questione: por que enviar mais armas se a guerra não acaba? A resposta é simples: porque a alternativa é pior. Porque cada tanque enviado é um muro a mais contra a expansão russa. Cada drone entregue é um olho a mais sobre as linhas inimigas. Cada dólar investido é um sinal de que o mundo livre não está disposto a virar as costas. E então há os Estados Unidos. O país que, apesar de suas contradições, ainda é o único capaz de mudar o curso dessa guerra com uma única decisão. Trump pode hesitar. Biden pode tropeçar em burocracias. Mas a verdade é que, no fim das contas, a América não tem escolha. Porque se a Ucrânia cair, não será apenas Kiev que perderá. Será a OTAN que verá suas fronteiras ameaçadas. Será a Europa que entenderá tarde demais que a paz não se negocia, ela se impõe. E será o mundo inteiro que aprenderá, da pior maneira possível, que apaziguar ditadores não traz segurança. Traz apenas mais guerra. Zelensky sabe disso. Por isso, em meio a discursos e reuniões, ele não pede apenas armas. Ele pede unidade. Não podemos perder o elo entre a Europa e os Estados Unidos, disse ele, olhando para os líderes reunidos em Kiev. E tem razão, porque essa guerra não é apenas da Ucrânia. É uma guerra pela ordem internacional. Uma guerra onde o lado certo não é o mais forte, é o que está disposto a lutar pelo que é certo. E quanto aos céticos? Aos que dizem que a ajuda é desperdício, que a guerra já está perdida, que é melhor deixar os dois lados se entenderem. A eles, a história já respondeu. Em 1938, Chamberlain voltou de Munique acenando com um pedaço de papel e dizendo que havia paz para o nosso tempo. Sabemos como isso terminou. Hoje a Ucrânia não é a Tchecoslováquia. Ela não se renderá. E se o Ocidente tiver coragem de ficar ao seu lado, Putin não terá apenas uma derrota militar, terá o fim de sua ilusão de impunidade. Porque guerras não são vencidas apenas com armas. São vencidas com determinação. E a determinação da Ucrânia, essa Putin nunca conseguirá quebrar. Eis a continuação do texto, mantendo o mesmo tom persuasivo e convincente. Mas não se enganem, as batalhas políticas na Alemanha não são apenas números em um parlamento. São escolhas que definem se a Europa terá coragem de enfrentar a tirania ou se voltará a repetir os erros do passado. O freio da dívida não é um detalhe burocrático, é um muro que Putin quer ver erguido entre a Ucrânia e aqueles que poderiam salvá-la. E enquanto Berlim debate regras fiscais, soldados ucranianos morrem sob fogo russo. A história não perdoa hesitações. Quando a Alemanha finalmente acordou para a ameaça nazista, já era tarde demais. Hoje o preço da indecisão não será pago em votos, mas em vidas. Cada dia de adiamento é um dia a mais de bombardeios sobre Kharkiv, de drones sobre Kyiv, de crianças soterradas sob escombros. E enquanto os políticos alemães discutem percentuais de déficit, a Rússia não discute, ela avança. Mas a Ucrânia não está sozinha. Mesmo quando governos vacilam, o povo não. Enquanto parlamentos travam, doações chegam. Enquanto diplomatas negociam, voluntários enviam drones, munição e veículos para a linha de frente. Porque no fim das contas, não são apenas as armas que decidem uma guerra, é a vontade de quem as empunha. E essa vontade Putin nunca conseguirá comprar, intimidar ou esmagar.
Olhem para os números que a Rússia tenta esconder: 21 mil drones lançados, 10 mil mísseis disparados, e ainda assim, 93% dos drones e 82% dos mísseis foram interceptados. Não por milagre, mas por resistência. Por soldados que mesmo sem munição suficiente não recuam. Por engenheiros que improvisam defesas com o que têm. Por civis que sob ataque ainda encontram forças para ajudar aos outros. E enquanto Moscou espalha sua propaganda de vitória iminente, a realidade no fronte é outra. Em Pokrovsk, as forças ucranianas destroem colunas russas que tentam avançar com blindados leves, porque os pesados, esses, a Rússia não ousa arriscar. Em Kursk, drones ucranianos encontram e eliminam veículos inimigos escondidos em prédios, provando que nem as paredes mais grossas protegem quem invade um país soberano. E em Kharkiv, cada ataque russo deixa para trás não apenas escombros, mas também a vergonha de um exército que bombardeia hospitais, escolas e casas, porque não tem coragem de enfrentar soldados em campo aberto. A guerra não acabou. Ela apenas mudou de forma. Agora, é uma batalha de resistência contra a exaustão, de determinação contra o cansaço. E nessa batalha, a Ucrânia não pede misericórdia, pede ferramentas. Um drone aqui, um veículo blindado ali, munição para segurar a linha. Não é caridade. É investimento na liberdade de todos nós. Porque se a Ucrânia cair, Putin não parará. Ele já testou a Europa em 2008, na Geórgia. Em 2014, na Crimeia. Em 2022, em Kyiv. Cada vez que o Ocidente recuou, ele avançou. Cada vez que alguém disse basta de guerra, ele entendeu como basta de resistência. E agora, enquanto alguns ainda sonham com negociações, ele prepara a próxima invasão, porque sabe que o mundo tem memória curta. Mas nós não esquecemos. Não esquecemos as imagens de Bucha, de Mariupol, de Irpin. Não esquecemos os corpos nas valas comuns, os relatos de tortura, as crianças deportadas. E não esqueceremos os rostos dos 2 soldados ucranianos capturados em Kursk, cujas vidas agora dependem de uma decisão simples e correta, como disse o canal russo que os exibiu como troféus. Esperamos que essa decisão seja a justiça, não a execução. A Ucrânia resiste, e enquanto resistir, nós resistiremos ao lado dela. Porque esta não é apenas a guerra deles. É a nossa também. E a única paz que vale a pena é aquela conquistada com coragem, não com rendição. E vejam só. Enquanto o Kremlin tenta vender vitórias em comunicados pomposos, a realidade no fronte é bem menos gloriosa. Blindados russos, antes exibidos como símbolos de poder, agora se acumulam nos arredores de Pokrovsk, esperando sua vez de serem lançados em ataques fúteis e destruídos. Os analistas ucranianos não se cansam de apontar o óbvio: cada ofensiva russa é um desperdício calculado de vidas e equipamentos, com perdas que já chegam a 45% em algumas unidades. E o que resta? Brigadas esgotadas, comandantes desesperados, e uma logística tão precária que soldados são obrigados a comprar veículos com o próprio dinheiro, ou, em casos extremos, a recorrer a burros para transportar munição. Sim, burros. Em pleno século XXI, a máquina de guerra russa se apoia em animais de carga para compensar a falta de caminhões, enquanto seus generais continuam a mentir sobre avanços estratégicos. Em Kurashov, os invasores improvisam com o que têm, até mesmo cães adaptados para o combate, uma prova de que até os recursos mais básicos estão se esgotando. E quando a técnica falha, sobram os homens enviados para morrer em ataques desordenados, sob o frio cortante do outono ucraniano. Relatos de soldados russos descrevem noites inteiras expostos ao vento, sem abrigo, com os pés congelando nas trincheiras. A guerra não perdoa a incompetência. Mas o pior não são as derrotas no campo de batalha, é a mentira que as encobre. O Ministério da Defesa russo anunciou a libertação de Torets em fevereiro como se fosse um feito heróico. Meses depois, a cidade continua em chamas, disputada palmo a palmo, enquanto Moscou insiste em narrativas que ninguém mais acredita. Quem se beneficia dessas falsas vitórias? Certamente não os soldados que pagam com o sangue por erros de planejamento, nem as famílias que recebem caixões em vez de medalhas. A estratégia do Kremlin é clara: sacrificar tudo, vidas, recursos, credibilidade, em nome de uma ilusão de poder. Enquanto isso, a Ucrânia não apenas resiste, mas aprende. Cada erro russo é uma lição. Cada mentira, um lembrete de que a verdade sempre vem à tona. E quando a história for escrita, não serão os comunicados falsos que ficarão, mas os rostos daqueles que lutaram, e dos que foram traídos. A guerra não se ganha com propaganda, mas com coragem. E a Ucrânia já provou que tem de sobra. A realidade no fronte é implacável.
Enquanto o Kremlin insiste em vender vitórias fictícias, o mapa da guerra revela uma verdade incômoda. As forças russas conseguiram, sim, avançar alguns metros em pontos isolados, mas à custa de um preço que não podem pagar. A maior parte do território que ocupam permanece em uma zona cinzenta, onde o controle é frágil, a logística precária e a moral, ainda mais. E o tempo? Esse trabalha contra Moscou. A atividade militar russa nos setores críticos é esporádica, quase hesitante, como se cada movimento fosse calculado para evitar o colapso total. Tentativas desordenadas de avançar em direção a estradas estratégicas terminam em fracasso, enquanto suas tropas se esgotam em ataques dispersos, sem foco, sem estratégia, apenas repetindo erros que já deveriam ter aprendido a evitar. Enquanto isso, a Ucrânia não espera. Seus drones não dão trégua, transformando cada depósito de suprimentos russo em um alvo. Em um vídeo divulgado recentemente, um ataque preciso a um galpão improvisado no fronte sul destruiu toneladas de equipamentos, desde munição até sistemas Starlink, essenciais para a comunicação inimiga. Os soldados russos que sobreviveram à explosão mal tiveram tempo de se proteger. Alguns fugiram de chinelos, outros enrolados em cobertores improvisados, revirando destroços em busca de algo que os aquecesse. Um deles, ferido, foi resgatado sob fogo, enquanto seus companheiros descreviam a cena com uma franqueza brutal. Tudo o que vocês nos enviaram foi queimado. Precisamos de mais. Porque isso é a guerra, e ela não perdoa. Mas a guerra moderna não se vence apenas com coragem. Ela exige tecnologia, e aqui a Ucrânia enfrenta um desafio invisível, a velocidade da internet. Especialistas alertam que apesar de o Starlink ainda estar disponível, a conexão em zonas de combate é instável, com quedas constantes e velocidades insuficientes para operar drones com eficiência. O que antes era um fluxo de dados robusto agora se resume a meros 3 a 6 megabits por segundo, um luxo em comparação com os primeiros meses de guerra, mas um risco quando cada segundo conta. E enquanto Kiev busca soluções, Moscou explora as fraquezas do inimigo de forma cruel. Vídeos recentes mostram soldados russos amarrados a árvores, à espera de suprimentos que nunca chegarão. São chamados de vítimas do Babin, uma tática desumana que usa seres humanos como isca, forçando-os a atrair drones ucranianos carregados de ajuda. Outros, como o jovem soldado identificado apenas como Malloy, são filmados em situações ainda mais degradantes, amarrado, humilhado, forçado a escolher entre ser executado ou se automutilar. As imagens, rapidamente removidas das redes, mas nunca esquecidas, revelam o verdadeiro rosto de um exército que trata seus próprios homens como descartáveis. E enquanto o Kremlin nega, a internet guarda cada prova. Mas a justiça, às vezes, vem de formas inesperadas. Nos últimos meses, uma série de acidentes misteriosos atingiu altos oficiais russos, e as evidências sugerem que nem todos foram obra do acaso. O general Roman Berdico, por exemplo, foi hospitalizado com um ferimento à bala na coxa direita, supostamente após um incidente em Moscou. Os registros médicos, porém, contam outra história: semanas de tratamento intensivo, reabilitação prolongada e um padrão que se repete entre outros generais, todos afastados do fronte, todos feridos em circunstâncias suspeitas. Outro caso, o do almirante Viktor Sokolov, desmentiu a narrativa oficial de que teria morrido em um ataque ucraniano. Na verdade, ele foi internado com uma crise de hipertensão, substituído às pressas enquanto se recuperava em um hospital militar. Dos 9 generais russos mortos em combate, quantos mais teriam sido vítimas de acidentes não declarados? Enquanto os comandantes russos se escondem em hospitais ou caem em desgraça, as famílias dos soldados pagam o preço mais alto. A mãe de Alexei Sergeyevich, um jovem recrutado à força, recebeu a notícia que nenhuma família deveria ouvir: seu filho está desaparecido, e as chances de encontrá-lo com vida diminuem a cada dia. Mas ela não desiste. Como milhares de outras mães russas, ela busca respostas em um sistema que prefere mentir a assumir suas falhas. Porque no fim das contas, essa guerra não é sobre território. É sobre pessoas, e sobre quem está disposto a lutar por elas. A Ucrânia já provou que sabe. Resta saber se o mundo ainda se importa o suficiente para não virar as costas. Eis a verdade que o Kremlin não quer que você veja: esses homens não voltam como heróis. Voltam como bombas relógio, carregando dentro de si a violência que o Estado lhes ensinou a normalizar. O soldado que antes obedecia ordens para matar em nome da pátria, agora as executa por conta própria, nas ruas de Rostov, Krasnodar ou qualquer cidade onde a guerra nunca deveria ter chegado. E o mais aterrador: o sistema que os treinou para matar também os protege depois.
Veja o caso do capitão Beliakou, o Vetrene. Um homem que, segundo relatos, arrancou de um combatente até o último vestígio de dignidade, documentos, dinheiro, o direito de falar com a família, que o trancafiou em um campo de treinamento como se fosse gado, não um ser humano. E o que aconteceu depois? Nada. Nenhuma investigação, nenhuma punição. Apenas o silêncio cúmplice de quem prefere varrer a sujeira para debaixo do tapete. Porque para o regime, esses soldados são descartáveis, até o momento em que deixam de ser úteis e se tornam um problema. E então o problema é empurrado para a sociedade, que paga o preço em sangue. Os números não mentem. Desde 2022, pelo menos 140 pessoas foram assassinadas por veteranos da guerra na Ucrânia em solo russo. Crianças, idosos, pessoas que nunca seguraram uma arma, mas que cruzaram o caminho de alguém que não sabe mais viver sem ela. Em Krasnodar foram 14 vítimas. No território de Krasnoyarsk, 9. Em Rostov, 12. E esses são apenas os casos que chegaram aos tribunais, porque muitos outros nunca serão investigados, muito menos julgados. Afinal, como condenar um herói que defendeu a pátria? Como punir alguém que o próprio Estado transformou em monstro? Os juízes russos já deram a resposta: não punem. Ao contrário, tratam os crimes desses homens como excessos compreensíveis, como se matar um inocente fosse apenas um efeito colateral da glória militar. As medalhas que receberam no fronte viram atenuantes nos tribunais. As cicatrizes da guerra, desculpas para a barbárie. E enquanto isso, as vítimas, aquelas que sobreviveram, são deixadas à própria sorte. Como a ex-mulher de Azama Butterbayrol, espancada até fraturar o maxilar, estuprada e filmada para ser chantageada depois. Ou a mulher que teve a casa invadida por um veterano que exigia dinheiro, como se a violência fosse a única linguagem que ele ainda entendia. Esses não são casos isolados. São o resultado de uma máquina de guerra que não sabe, ou não quer, desligar, que envia homens para matar e depois os joga de volta na sociedade sem nenhum apoio, sem nenhuma reabilitação, como se a paz fosse algo que se aprendesse sozinho. Mas a paz não se aprende. Ela se constrói. E quando um Estado falha nisso, quem paga são as pessoas comuns, as mães que perdem filhos, as mulheres que apanham, os idosos que são assassinados por um olhar atravessado. A Rússia está colhendo o que plantou. E o mais triste é que, enquanto o mundo assiste, poucos parecem dispostos a dizer basta. Porque no fim, essa guerra não é só sobre fronteiras ou geopolítica. É sobre o que acontece quando um país decide que algumas vidas valem menos que outras. E quando os heróis de hoje se tornam os monstros de amanhã, quem vai protegê-los de si mesmos?